Greenpeace mobilizou uma campanha muito bem sucedida para impedir o avanço da Total na bacia da Foz do Amazonas. A Total desistiu, a Total jogou a toalha e agora a Petrobras entrou na parada, né? A Petrobras assumiu a operação daqueles blocos na bacia da Foz e já prevê a perfuração de 14 poços exploratórios naquela região em 2022. A gente sabe do peso institucional da Petrobras, né, que, em último caso, pode ser usado para influenciar ou até mesmo reverter o entendimento do IBAMA. Então, eu coloco a seguinte pergunta para você, Marcelo. Com a Petrobras à frente desse processo para licenciar a perfuração desses poços na bacia da Foz, a estratégia de combate, por assim dizer, do Greenpeace muda, se altera ou se mantém? Assim como vocês foram bem-sucedidos com a Total, com a Petrobras, vocês acreditam que a mesma estratégia vai ser efetiva ou vocês vão ter que se adequar a esse peso que a companhia tem? Boa tarde a todas e a todos. Bom, é um prazer voltar a falar. Infelizmente, por motivos de, né, retomada das intenções de exploração na área da Foz do Amazonas, é uma pena, né? A gente fez um trabalho aí, como o Felipe falou, desde 2016 até o fim de 2018, quando teve a licença foi negada definitivamente para a Total. E foi um trabalho foram 3 anos aí de muito empenho. A gente mobilizou navio do Greenpeace, expedições científicas na região para mostrar, né, as ameaças que uma exploração desse porte poderia levar para a região. A gente viu uma mobilização muito forte também das populações locais, né, os pescadores ali que teriam aí, né, a possibilidade de impacto nos seus estoques pesqueiros, no seu modo de vida. Então, foi uma mobilização aí de várias frentes, do Ministério Público se colocando aí contra, foram feitas análises aí nos relatórios de impacto ambiental, EIA-RIMA, das empresas, né, da BP na época, da Total, BHP, que eram empresas que ameaçavam ali explorar. A gente via aí muita inconsistência, muita coisa faltando, se subestimava muito da biodiversidade. Essas expedições que a gente fez aí até mapearam espécies ameaçadas de extinção, novas espécies, e também teve foi a descoberta, né, mas foi um mapeamento aí de um recife de corais aí importantíssimo na Foz do Amazonas, né, um ecossistema até então muito pouco conhecido e que começou a ser mais conhecido aí depois de muito trabalho e essa aliança muito importante com a academia, né, com enfim, pessoal que conhece muito bem de oceanos e acabou mapeando e vendo que os corais são muito maiores do que se imaginava e se estendem até o Caribe, assim, e uma exploração em uma área tão desconhecida, né, e tão sensível seria um absurdo. Então, a resposta do IBAMA foram 6 licenças negadas, até a última, que foi a derradeira, e então foi apoiada muito nesses dados, né? Muita pesquisa, mas o nosso trabalho, a gente entende que a gente já colocou no mapa, né? A questão, a gente também mobilizou aí mais de 2 milhões de pessoas assinaram petições, se manifestaram contra essa exploração, então a gente vê que teve uma mobilização da sociedade. Então, esses são ativos que, né, como campanha que o Greenpeace tem para mostrar que não faz sentido, né? Para mostrar as ameaças. A gente também mostrou ali na época muito da questão dos manguezais. A costa norte do Brasil tem aí um dos maiores manguezais do mundo, importantíssimo. E hoje a gente vê num cenário ainda depois de um derramamento brutal, né, que chegou aí nas praias do Nordeste, principalmente em 2019. A gente viu que o Brasil não teve a menor capacidade de contenção de um desastre desse porte, né? Então, assim, os problemas continuam, não foram resolvidos, e a gente viu que a gente tem menos capacidade ainda do que a gente imaginava. Então, sim, a gente continua partindo desse argumento, mas a gente vê que também o atual governo teve um trabalho aí, infelizmente, de enfraquecimento dos órgãos ambientais, de agências como o IBAMA, e
né? E tem aí uma abordagem que é anti-ciência. A gente né, vem tendo um debate narrativo muito forte. Então, a gente continua discutindo bastante o tema com parceiros, como o WWF, o Observatório do Clima, que tem olhado bem de perto para a questão da Foz, e até, se necessário, buscar aí formas até judiciais, né, de litigância, quando a gente vê aí uma Petrobras chegando, querendo mudar até o processo de licenciamento, né, para monofásico, de monofásico para adquirir aí uma licença prévia. Então, ao invés de resolver o problema que apareceram nos outros EIA-RIMAs e tal, mudar o processo. A gente, né, vê aí com bastante preocupação e vamos continuar trabalhando aí para impedir que ocorra, né, essa exploração aí sem o devido cuidado. A gente vê também que não tem por que avançar em fronteiras exploratórias ainda cada vez mais longe e em áreas cada vez mais sensíveis, né? Marcelo, antes de eu passar a palavra para o professor Duque, eu quero só fazer um comentário sobre uma relação que, a meu ver, foi pouco explorada, né? Não é irônico o fato de a Total Energies, uma petroleira francesa, que no passado foi uma estatal, ter empreendido tantos esforços para explorar a bacia da Foz do Amazonas, quando o presidente da França, Emmanuel Macron, se coloca como o líder europeu que mais defende a bandeira da Amazônia? Tem um dado mais interessante, mais irônico ainda, que esse mesmo presidente impôs que não teria mais exploração de petróleo em águas francesas, né? Como isso, uma política climática e conversando, né, como se fosse uma descarbonização do país, mas segue insistindo aí em territórios, né, como o Brasil fora da França. Então, realmente é irônico e um pouco perverso.